Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior Silva. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é polêmico, né? O tema de hoje é: como pode Jesus ser um ser eterno, igual ao Pai, sendo ele filho? Como pode o filho ter a mesma idade do Pai? Porque a Bíblia diz que o Pai é eterno, né? Os trinitarianos, aqueles que crêem na doutrina da Trindade, que crêem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um em essência, em unidade, em glória, em poder, crêem que formam um só, três pessoas que formam um só Deus. Eles ensinam que o Filho não teve começo. O Filho, ele vive eternamente igual o Pai. O Pai é eterno, o Filho também é eterno. Ou seja, o Filho não teve início, assim como o Pai também não teve início. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho. Como pode o Filho ter a mesma idade do Pai? Bom, é sobre isso que eu estarei comentando no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no assunto, vai logo abaixo do vídeo, tem para se inscrever. Se você ainda não é inscrito, por favor, nos ajude. Toca lá em se inscrever. Do lado da palavra se inscrever tem um sininho das notificações. Toca também no sininho para que todas as vezes que a gente envie um vídeo para esse canal, você seja alertado aí no seu celular. Amém? Bom, e se você quiser acrescentar alguma coisa nesse vídeo, se você quiser falar, deixar algum comentário, pode deixar esse comentário, será bem-vindo. Se quiser que melhore alguma coisa, o cenário, ou alguma coisa, quiser colocar alguma coisa, pode deixar aí abaixo, que eu estarei lendo todos os comentários. Amém? E se você gostou do vídeo, também deixa aí o seu joinha, o seu gostei. Amém? Bom, vamos lá para o assunto. A Bíblia diz, os trinitarianos, quem são os trinitarianos? Aqueles que crêem na doutrina da Trindade, aqueles que crêem que Deus é um, composto por três pessoas. Depois eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a doutrina da Trindade. Eu vou falar sobre a divindade de Jesus, se a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Eu vou falar também sobre a divindade do Espírito Santo, se a Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus. Falarei também sobre a personalidade, se o Espírito Santo é uma força, uma energia, como diz as testemunhas de Jeová, ou o Espírito Santo é uma pessoa espiritual. Bom, estarei abordando vários temas. Se você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, tiver alguma dúvida acerca da doutrina da Trindade, deixa logo aí no seu comentário, abaixo do vídeo, lá comentário, deixa a sua dúvida, fala a sua pergunta e eu farei um vídeo deixando aí a resposta da sua pergunta logo abaixo no nosso vídeo. Amém? Vamos lá, vamos entrar no assunto. Bom, os trinitarianos, como eu disse a princípio, ensinam que Deus é um, composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles ensinam que Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, igual ao Pai, que o Pai também é eterno. Ou seja, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. A pergunta que fica é: aqueles que são contra a doutrina da Trindade, aqueles que negam a doutrina da Trindade, como por exemplo as testemunhas de Jeová, eles negam a doutrina da Trindade. Os TJs ensinam que não tem como o Filho ser eterno, porque o Filho não pode ter a mesma idade do Pai. Como pode o Filho ter a mesma idade do Pai? Se o Filho é eterno e o Pai também é eterno, então tanto o Filho quanto o Pai não teve começo. Então, como pode o Filho ter a mesma idade do Pai, como ensinam os teólogos trinitarianos? Bom, é um argumento forte e polêmico, né? E eu estarei apresentando à luz da Bíblia. Mas por que as testemunhas de Jeová falam isso? Porque eles lançaram essa pergunta: como pode o Filho ter a mesma idade do Pai? Porque as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é um ser criado. Jesus teve começo, foi criado por Jeová, foi criado pelo Pai, né? Que Jesus foi a primeira criatura a ser criado pelo Pai. E a partir daí, Jesus
que é o filho, a partir daí passou a ajudar o pai na criação de todas as coisas. É esse argumento dos TJ. Mas eu quero lançar por terra, apresentando a você a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. Vamos ler, o texto de aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler aos Hebreus 1, versículo de número 5. Eu vou ler para os senhores. Eu vou apresentar a Bíblia. Aos Hebreus 1:5 está escrito assim: porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Vou repetir, tá? Vou repetir. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Observe que no versículo 5 está escrito assim: tu és o meu filho. Isso aqui é o pai falando com o filho. O pai falando com o filho. Deus falando com Jesus. Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Observe que ele será, eu vos serei por pai, e ele vos será por filho. Observe que é a título de relacionamento e não na criação, como as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi criado, criado pelo pai, mas isso não tem como ser criado. Aqui o pai gerou o filho. Se a gente for se a gente for crer nisso, que o pai gerou o filho, tentando entender essa geração por intermédio humano, então Jeová teve esposa. Então, porque quem gera não é o pai, quem gera é a mãe. E pra gente, as testemunhas de Jeová ensinam que o pai gerou o filho. Como o pai gerou o filho no entendimento humano? Para a gente entender esse negócio que o pai gerou o filho no entendimento humano, então Jeová precisaria ter uma esposa, para que assim Jesus fosse gerado. Mas quando a Bíblia fala de geração, que o pai gerou o filho, nós temos que entender em que momento o pai gerou o filho. Observe que aos Hebreus 1:5 está escrito assim: e eu vos serei por pai, vos sereis por pai, e você será por filho. Então observe que aqui não é no sentido de criação, que o pai criou, mas no sentido de relacionamento. Observe o que está escrito. Para a gente entender os Hebreus 1:5, a gente tem que ler Mateus 1:20. Ou que está escrito Mateus 1:20. Eu vou ler para os senhores. Mateus 1:20. Está escrito assim, ó: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Observe, aqui está a geração. Aqui está a geração. Quando Jesus vem ao mundo, Deus manda um anjo para dizer a José no sonho: José, recebe Maria, porque o que está gerado, olha o que está escrito em aos Hebreus 1:4, que ele seria gerado. Eu vos serei por pai e você será por filho. Esse serei por pai é da encarnação de Jesus. Quando o anjo aparece para José e diz: o que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou em Maria, e ele será chamado Filho de Deus. É aqui que ele passa a ser Filho de Deus. Quando ele se encarna, quando ele toma forma humana, aí ele passa a ser Filho de Deus, se cumprindo o que está escrito em aos Hebreus 1, versículo 4. Olha
Como fica claro, Lucas 1,32. O último texto, para o vídeo não ficar grande. Lucas 1,32. Está escrito assim. Lucas 1,32. Está escrito assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então observe, ele será chamado de filho. Quando ele será chamado de filho? Ele foi chamado de filho na sua encarnação. Aos Hebreus está falando da sua encarnação. Quando Jesus se encarnou, ele passou a ser chamado de Filho de Deus. Então observe que ele é Filho de Deus no sentido de relacionamento entre o Pai e o Filho, e não no sentido de criado, que o Pai criou, né? Que o Pai criou pelo fato do Pai ter criado, então é filho porque criou. Não, é filho. Ele assumiu o papel de filho na sua encarnação. Quando ele vem como ser humano, aí ele passou a ser chamado de filho, no sentido de relacionamento. Então, aos Hebreus 1,5 fala: e ele vos será, e eu vos serei o seu pai, e ele será o meu filho. Então, esse serei é quando ele se encarnasse. Jesus seria chamado de Filho de Deus. Então, tá claro aí, amados? Amém? E a Bíblia diz que Jesus é eterno. Não tem como Jesus ser criado. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 9, versículo 6, está escrito: e ele será chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Eternidade é aquilo que não tem começo e nem fim. Se a eternidade não tem começo e nem fim, a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai daquilo que não tem começo e nem fim, mostrando que Jesus não tem começo. Ele subsiste por si só. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Eu estarei te respondendo nos comentários e, se possível, estarei fazendo um vídeo, né, acerca da sua pergunta. Deixe o seu like se você gostou. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.